Olá, irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Serra e este é o canal O Evangelho Transparente. Um canal que é destinado a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, que curtam, compartilhem, para que esse canal possa crescer, alcançar e abençoar muitas famílias. Amém? Que Deus abençoe. E vamos pro vídeo. Irmãos, gostaria de compartilhar uma leitura da Bíblia com vocês. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, de verso de número 33 ao 43. E a palavra diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes e lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo de número 38. E também em cima dele estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso de número 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos pelo que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Verso de número 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso número 43. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, uma passagem que você já deve ter visto em vários filmes, vários documentários, já deve ter ouvido o seu pastor falar muitas e muitas vezes na igreja. Mas eu queria começar com o seguinte: a crucificação era um método de execução usado antigamente, onde o condenado era obrigado a carregar uma parte de sua cruz até o local da sua morte. Só que a crucificação, meus irmãos, ela começava muito antes. O ritual de crucificação, ele começava onde o condenado à morte de cruz era preso por um tronco e as suas vestes eram rasgadas e ele era flagelado. E na ponta desse flagelo, na ponta desse chicote, como vocês queiram chamar, os oficiais, os responsáveis pela execução, colocavam pregos ou ossos, que no momento da flagelação, esses pregos cortavam, rasgavam, arrancavam pedaços da pele, da carne, daquilo que tocasse. Este momento de flagelação, meus irmãos, era tão forte, tão dolorido e tão cruel, que muitos não suportavam e morriam ali mesmo. Mesmo assim, Jesus, Filho de Deus, sabendo que iria passar por isso, porque ele sabe de todas as coisas, quando ele veio ao mundo, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser desprezado, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ia ser escarnecido. Mas mesmo assim, ele decidiu nos amar. E como uma ovelha muda, ele foi
ao local de sua morte. Não reclamou, ainda pediu para que o Pai perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E foram crucificados, meus irmãos, um malfeitor à direita e um à esquerda. Uns malfeitores, meus irmãos, ele escarnecia, zombava, zoava Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salve-te a ti mesmo e também a nós. Ele não acreditou naquele homem que estava ao lado dele, que era filho de Deus. Ele não conseguiu enxergar Jesus como um filho de Deus. Ele via como um homem comum. Porém o outro, meus irmãos, o outro, ao olhar para Jesus, conseguiu ver que Jesus que Jesus é o Senhor. E o repreendeu dizendo: nem ainda assim temes a Deus? Porque os nossos atos estão sendo pagos aqui. Nós fizemos muitas coisas cruéis e estamos merecendo aquilo que nossos atos fizeram. E pediu para que o Senhor naquele momento se lembrasse dele quando estivesse entrando no paraíso. Irmãos, mesmo Jesus sabendo de tudo isso que ia acontecer, como eu disse, ele foi mudo, ele foi calado, ele aguentou sozinho tudo aquilo que ele passou, sofreu, foi pendurado numa cruz e morreu por nós. Ele se fez maldito para nos tirar da maldição. Irmãos, só quem ia para a cruz naquele momento, naquela época, naquela altura daquele século, eram os piores malfeitores, eram os piores criminosos, eram os piores bandidos. Só os piores que eram condenados à morte de cruz. Ou seja, só os malditos. Gálatas capítulo 3, de verso número 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou numa cruz. Irmãos, Jesus Cristo se fez maldito por nós para nos salvar, porque aquele castigo que ele estava sofrendo era para nós. Irmãos, os malfeitores estavam presos, pendurados naquela cruz ao lado de Jesus, exatamente ao lado. Mas um grande espaço, uma grande cratera, um grande abismo separava eles. Porque Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, ele foi condenado sem pecado. Mas aquele homem enxergou a Cristo como Senhor. Irmãos, e hoje, quem são esses malfeitores? Esses malfeitores, meus irmãos, hoje somos nós, que todos os dias preferimos escolher a Barrabás ao invés de Jesus. Somos nós que todos os dias penduramos Jesus na cruz novamente com os nossos pecados. Esses malfeitores hoje em dia somos nós, irmãos. Porque no livro de Romanos, no capítulo 3, livro de Romanos, capítulo 3, de verso número 26. É isso? Não, 3, 23 ao 26. Está escrito assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus,
para demonstrar da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meus irmãos. Assim como aquele malfeitor, assim como aquele ladrão, aquele homicida, eu não sei qual foi o crime que ele cometeu, mas assim como aquele homem que estava pendurado na cruz enxergou a Jesus e aquele outro fez totalmente o contrário. Aquele homem que foi pendurado na cruz e olhou para Jesus e lembrou e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Soube aproveitar a oportunidade, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e recebeu o grande prêmio, a salvação. E infelizmente, meus irmãos, o outro fez totalmente o contrário. Mas ainda dá tempo, irmão. Sabe por que ainda dá tempo? Porque a palavra diz em Romanos capítulo 8, de verso número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Irmãos, ainda dá tempo. A palavra vem nos dizendo que aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não há condenação para eles. Enquanto há fôlego de vida em nós, irmãos, nós podemos olhar para Jesus e o reconhecer como Salvador de nossas vidas. Mas, irmãos, não vamos deixar para fazer isso para a última hora, porque ninguém espera morrer. Ninguém marca o dia da sua morte. Ela simplesmente vem. Então que nós possamos, Senhor, meus irmãos, aproveitar hoje, assim como aquele malfeitor fez, e pedir para o Senhor lembrar de nós quando entrar no teu reino. E hoje nós pedimos: Pai, lembra de nós quando estiver no teu reino, Senhor. Escreve, Pai, o nosso nome no livro da vida. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos atos, as nossas fraquezas. Não queremos mais, Senhor, depender de nós mesmos, porque os nossos atos só nos levam à perdição. Mas queremos, Senhor, depender somente de Ti, porque a Tua vontade, Pai, é agradável, boa e perfeita. Meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe, se inscreva e nos ajude a que esse canal cresça, porque infelizmente nos dias de hoje um canal de meio evangélico no YouTube não faz muito sucesso, as pessoas preferem ver outras coisas, mas nós, como povo escolhido de Deus, temos que fazer a nossa parte e temos que anunciar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Olá, irmãos. Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Douglas Serra. Para quem não me conhece, tudo errado. Olá, irmãos. Para quem não me conhece, dá errado de novo. Irmãos, hoje eu venho falar sobre um assunto. Irmãos, antes de mais nada, antes de começar a falar ou de me expressar, como vocês queiram entender,